Temos visto nas últimas mensagens que a porta se fechará quando os 144.000 estiverem todos selados. Neste momento, a olhar o mundo à nossa volta, nós apercebemos que estamos a muito poucos dias do encerramento do tempo da graça. Mas eu hoje gostaria de falar-vos de 4 portas que se fecharam na história do universo e vamos ver as consequências dessas 4 portas que se fecharam. Gostaria que pudéssemos ler Jeremias, capítulo 8 e versículo 20. E este versículo vai ser um versículo que a grande maioria das pessoas da Terra, do planeta Terra, vai dizer muito em breve. Jeremias, capítulo 8 e versículo 5. Eu gostaria que todos encontrassem esse verso e pudessem acompanhar a leitura do mesmo. 8:20. Capítulo 8, versículo 20. Vamos ver o que é que nos diz. Passou a seca, findou o verão e nós não estamos salvos. A minha versão diz: a colheita passou, o verão está terminado e nós não estamos salvos. Que interessante! Esta frase, estas palavras, quando elas forem ditas, nenhum de nós consegue imaginar o sentimento daqueles que as vão dizer. Reparem que é interessante que diz, passou a cega. A cega é a mesma coisa que colheita. E o que é que Deus está a fazer hoje? Deus está a colher para o seu celeiro os frutos da seara. Mas vai vir um dia em que vai deixar de poder continuar a colher. Porquê? Porque chegou o verão. E no verão, como nós sabemos, não há mais colheita de trigo a ser feita. Então ele diz, a colheita passou, o verão está terminado e nós não estamos salvos. Quando eu estava esta manhã ainda na minha cama, perguntava a Deus, Senhor, o que é que tu queres que eu pregue ao teu povo nesta manhã? E Deus conduziu a minha mente para Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Sabem porquê que este versículo é importante? Porque qualquer um de nós que está aqui poderá vir dizer estas palavras. E que palavras são essas? De todas as palavras do versículo, a pior é, e nós não estamos salvos. O profeta Joel, pensando exatamente nesta triste condição, ele diz em Joel, no capítulo 2 e versículo 1. E o que é que ele diz? Ele faz um alerta. E quem é que quer ler esse alerta? Joel, capítulo 2, versículo 1. O que é que diz? Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. O que é que Deus transmitiu a Joel? Toquem a trombeta. Agora, nós estamos, sempre que pregamos algo da verdade presente, está a ser tocada a trombeta. E esta trombeta vai ser tocada para quê?
para que aquelas pessoas que vão dizer e nós não estamos salvos, elas não venham a ter desculpa. Porque elas ouviram o som da trombeta. Elas ouviram alguém falar que o tempo se aproxima. E o que é que disse Joel? Porque o dia do Senhor já está próximo. Então, notem o que é que diz no livro Maranata, a mensageira do Senhor, sobre este verso, em 8 de abril, ela diz assim: há muitos em nossas igrejas que pouco sabem do autêntico significado da verdade para este tempo. E eu quero ressalvar o que está aqui a dizer ela. Há muitos em nossas igrejas que pouco sabem do autêntico significado da verdade para este tempo. Eu tenho falado com muitas pessoas nas igrejas e quando falo com elas, vê-se completamente que elas estão distraídas. Completamente distraídas. Elas não sabem no relógio profético divino em que tempo nos encontramos. Porquê? Porque a vida que elas vivem é como se Jesus demorasse milhares de anos para voltar. Elas pensam em fazer tudo menos conhecer o tempo de Deus. E a irmã White, ela ainda continua e diz assim: insto. A palavra insto quer dizer insisto. Insto com eles para que não desprezem o cumprimento dos sinais dos tempos, que dizem tão claramente que o fim está próximo. Então, o que é que nos diz que o fim está próximo? Os sinais dos tempos. Reparem quando os discípulos perguntaram a Jesus: quando será a tua vinda? E que sinais haverá do fim do mundo? Jesus deu-lhes sinais dos tempos. E então Jesus disse: quando virdes estes sinais. E queridos amigos, eu nunca vi tantas evidências de que Jesus está à beira de fechar o tempo da graça. Eu nunca vi ainda, não vou ter tempo para falar disto hoje, terei que fazer numa outra altura, aquilo que está a acontecer neste preciso momento nos Estados Unidos da América. O que é que acabou de ser assinado? O grande movimento para que o domingo seja imposto ainda até ao final deste ano. Queridos amigos, quem não vê são aqueles que estão distraídos com as coisas, são aqueles que querem construir, são aqueles que se querem continuar a formar, são aqueles que querem continuar a enriquecer. Esses não vão ver, nem se vão aperceber. Diz ela: ó, quantos que não buscaram a salvação da sua alma, farão em breve a amarga lamentação. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Queridos amigos, isto tem que ser uma advertência para mim. Porque eu corro o risco de vir a dizer estas palavras. Porém, em Riev Herald, a mensageira do Senhor diz assim: o Senhor virá em breve e precisamos estar preparados para nos encontrar com Ele em paz. Porque quando Jesus vier, aqueles que não estiverem preparados, eles vão estar em grande aflição, eles vão pedir aos rochedos, eles vão pedir às cavernas que caiam sobre ele, eles vão pedir a morte, porque não estão em paz. Não têm a paz de Jesus em seu interior. Enquanto aqueles que estão à espera de Jesus, enquanto aqueles que estão olhando os sinais e estão vendo o tempo profético terminando,
Eles veem as tragédias, eles veem as catástrofes, eles veem tudo, mas eles dizem: o Senhor está comigo, eu estou seguro no seu pavilhão. Eu sei que o Senhor sabe que eu estou no meio da aflição deste mar de miséria e de sofrimento e de terror, mas Ele não perdeu o controle da minha vida. Ele sabe onde eu estou e como estou. E ela continua: não devemos estar tristes com aquilo que estamos a ver, mas bem dispostos e conservar sempre o Senhor diante de nós. Devemos estar prontos e à espera do seu aparecimento. Oh, quão glorioso será vê-lo e receber as boas-vindas com os seus remidos. Temos esperado por muito tempo, mas a nossa fé não deve enfraquecer-se. Queridos irmãos, quanto mais aflição virdes, quanto mais catástrofes virdes, quanto mais fomos virdes, quanto mais terremotos virdes, mais enchentes, como aquilo que estamos a ver em Portugal, alegremo-nos, não porque o estamos a ver, mas porque com quem estamos. Alegremo-nos porque Jesus, apesar da tempestade no mar agitado deste mundo, Ele vai no barco conosco, Ele está a atravessar por estes mares conosco, e quando Ele achar por bem, Ele se levantará e Ele vai dizer: cala-te e aquieta-te, acalma-te, porque este já tem na sua fronte o meu nome. Queridos irmãos e amigos, eu gostaria que cada um de nós, pelo menos uma vez por semana, leia este verso de Jeremias 8:20. A colheita passou, o verão está terminado e eu não estou salvo. Queridos irmãos e amigos, vamos então ver as 4 portas que se fecharam. 3 já se fecharam e uma vai se fechar dentro de poucos dias. Vamos ver a primeira porta que foi fechada. A primeira porta que foi fechada foi a porta do céu. Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 28, e vamos ver o que nos diz no livro de Ezequiel, no capítulo 28, o versículo 16. Ezequiel, capítulo 28 e versículo 16. Diz assim o texto sagrado: por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidade e pecastes, por isso eu te lancei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor do meio das pedras de fogo. Para quem se fechou as portas do céu? As portas do céu fecharam-se para o querubim cobridor. E porquê é que as portas do céu se fecharam para ele? Qual é a razão que Ezequiel, inspirado pelo Senhor, nos apresenta para nos dizer que as portas do céu se fecharam para ele? A razão é, diz aqui, no versículo 16, por causa da amplitude das contratações, foste cheio de iniquidade. O que é que fecha as portas? É a iniquidade. O céu não tolera iniquidade. E o céu fechou as portas. Fechou as portas a Satanás. E mais quem? A uma terça parte de anjos. E porquê é que foi fechada a porta também a esses anjos? Porque a mesma semente de iniquidade que nasceu no coração de Satanás foi transmitida
a uma terça parte de anjos, e por causa dessa iniquidade, a porta do céu fechou-se. Porém, ao fechar-se a porta do céu, Satanás procurou guarida em várias partes do universo. Ele, com o seu exército, a terça parte de anjos, ele foi bater de mundo em mundo. Porém, quando ele bateu a essa porta, ou a essas portas, um dos líderes, o rei desse mundo, que teve a mesma autoridade e que tem a mesma autoridade que foi dada a Adão, eles disseram: aqui tu não entras. Tu aqui não tens guarida aqui. Nós vimos aquilo que fizeste no céu. Tu aqui não vais entrar para vir trazer a instabilidade a este mundo. E, queridos amigos, ele correu, como nos diz a Escritura, 99 mundos. E 99 responsáveis de cada um desses mundos lhe disseram: não, aqui não há entrada para ti, nem para aqueles que estão contigo. Mas vamos agora para Apocalipse 12:4. E vamos ver em Apocalipse 12:4 que ele não foi sozinho. Um grande exército o acompanhou. E vamos ver o que é que diz Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Quem é que quer ler? E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava pronta a dar à luz para devorar seu filho assim que nascer. Agora notem aqui uma coisa. Diz: e a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, que são anjos. Agora eu quero que nós pensemos uma coisa. A cauda? O que é que isso quer dizer? A cauda? Quer dizer que Satanás ele tem uma cauda, mas ele não é anjo. Como é que ele tem uma cauda? Há muitas pessoas que o pintam com uma cauda. Mas isso não é descrição de Satanás. Satanás, ele não tem cauda. Talvez possa dizer: mas irmão, mas eu estou a ler no texto. O texto está-me a dizer que ele, com a sua cauda, arrastou uma terça parte dos anjos. E o texto é bíblico. E eu volto a insistir: Satanás não tem cauda, mesmo Apocalipse dizendo: porque os anjos não têm cauda. Então o que é que isto quer dizer? A Bíblia tem que dar resposta. Então vamos para Apocalipse capítulo 9 e versículo 15. Apocalipse capítulo 9, versículo 15 vai nos explicar o que é que representa, o que é que significa cauda. Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 15. Vamos ver o que é que nos diz a Escritura para compreendermos o que é esta cauda. E eu peço que vocês façam uma ligação ao livro de Apocalipse com esta passagem de Isaías para que vocês não esqueçam mais. Vamos para o versículo 15, diz assim: o ancião e honrado, ele é a cabeça. E o profeta que ensina mentiras, ele é a cauda. Então, por que é que Satanás é
tem a cauda? Porque ele ensina mentiras. É mentiroso. E todos aqueles que estão a ensinar mentiras têm cauda. Quantos pastores, quantos evangelistas têm uma cauda grande e com essa cauda eles estão a levar à perdição milhares e milhares de pessoas. E já vamos ver o resultado desses. Então conseguimos entender que o diabo não tem uma cauda, mas ele é a cauda. Enquanto aquele que prega a verdade, enquanto aquele que apresenta a verdade é a cabeça, e quem é a cabeça dele? É a cabeça de Deus. Porque o Senhor é que conduz aquele que prega se estiver debaixo da sua influência. Então nós já vimos que Satanás, ele com a sua cauda, com as suas mentiras, ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos. Agora, vamos voltar novamente para Ezequiel, capítulo 28 e verso 18. Ezequiel, capítulo 28 e verso 18. Vamos lá ler o que é que lá diz. O que é que ele fez? Ezequiel, capítulo 28 e verso 18. O que é que nos diz o texto? Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Muito bem. Então, reparem aqui uma coisa. Esta cauda que é Satanás, o que é que ele vai, com que é que ele vai contribuir com a sua cauda? Notem que no capítulo 28, verso 18, diz assim: então tu contaminastes os teus santuários. Reparem que o que é que Deus deseja que aconteça na nossa vida? Deus deseja que aconteça em nossa vida que nós nos tornemos um santuário para a sua habitação. E o que é que Satanás quer fazer em nós? Quer contaminar o santuário. E como é que ele vai contaminar o santuário? Com mentira. As mentiras contaminam o santuário. Se você está a ouvir um pregador que não está a pregar a verdade e que ele próprio tem uma cauda também, você, enquanto ouve, está a contaminar o seu santuário. Quando você vê que esse pastor ou esse evangelista, ou seja quem seja, está a pregar mentiras, não o ouça, porque você está a contaminar o santuário que é o seu corpo. E Satanás, o que é que ele quer fazer? Contaminar os santuários. Porém, porque ele contamina os santuários, ele vai pagar um preço da parte de Deus. E qual é o preço que ele vai pagar da parte de Deus? Deus disse: eu farei sair um fogo do meio de ti. Ele te devorará e te trarei às cinzas sobre a terra, à vista de todos aqueles que te contemplem. Queridos amigos, nós vamos ver com os nossos olhos este grande acontecimento. Nós vamos ver o fogo a reduzir Satanás, a cauda, a cinzas, na terceira vinda de Jesus. Toda a multidão vão vê-lo a ser consumido. Porém, aqueles que estiverem dentro da cidade vão ver, mas não vão ser consumidos. Agora, por isso, é que há um versículo que está escrito em Apocalipse 12, 12 e 13, e que é um alerta para nós, é uma advertência séria,
Porque Deus quer nos fazer sentir que a cauda, ela está como nunca em ação. Satanás tem os seus agentes, tem as outras caudas. Agora vamos ver o que é que nos diz Apocalipse 12, 12 e 13. Diz assim: por isso regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, pois sabe que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Reparem que Satanás, como já vimos, ele primeiro vai bater à porta dos outros mundos. Não porta nenhuma se lhe abre. Ele é expulso do céu, vem para a terra. E como nós sabemos, o que é que ele agora vai imaginar? O que é que ele agora vai programar, ele e as suas caudas? Perseguir a mulher que vai dar à luz o filho homem. Ou seja, ele tem tanta raiva a Jesus que ele sabe que Jesus iria nascer para nos redimir. E agora Satanás, conhecendo o plano divino, ele o que é que vai fazer? Vai estar à espera da mulher que desenvolva a sua gravidez. E vocês sabem que desde que Maria ficou grávida, ela não teve paz. Porquê? Porque Satanás, a todo instante, queria fazer no ventre dela com que o filho se tornasse um aborto. Mas isso não aconteceu porque aquela barriga, aquele ventre estava protegido pelo céu. E Jesus teria que nascer. Mas quando ele nasce em Belém, há uma fúria tremenda. O diabo, a cauda, vai trabalhar na cabeça de Herodes. E Herodes ouviu dizer que iria nascer um rei em Belém. E Satanás vai enfurecer aquele rei. E então ele faz um édito, faz um decreto, que todas as crianças, homens, todas as crianças, com menos de 2 anos para baixo, agora não sei se é 2, se é 3, agora estou equivocado, se é 2, se é 3, não me importa, fossem mortos. Satanás pensou, agora sim, agora não tem como escapar. O anjo aparece a José e diz a José: José, pega na tua mulher, pega no menino, albarda ao jumento e vai para o Egito. E espera lá até que de lá sejas advertido. Porque aquele que quer matar o menino, que era Herodes, ele é que vai morrer. E quando ele morrer, eu vou-te chamar do Egito e tu vais voltar, porque o meu filho não foi dado para o Egito. O meu filho foi dado para estar em Jerusalém, desenvolver-se em Jerusalém. Queridos amigos, que ira Satanás tem contra Jesus. E que ira ele tem contra aqueles que são de Jesus. Oh, meu amigo, se você quer ser de Jesus, prepare-se. Porque ele agora vai pôr todas as forças da terra, todos os meios possíveis que você pode imaginar, contra si. Mas o que aconteceu com José vai acontecer connosco. O anjo do Senhor vai ter connosco e vai dizer: Manuel, foge agora, vai para aquele lado. Vai para aquela montanha, esconde-te naquela caverna. E quando os anjos do mal, as caudas de Satanás, souberem que nós estamos naquela caverna, o anjo vai vir de novo e diz: Manuel, sai daí, vai para outro lado. E queridos amigos, a nossa vida vai ser de paz, mas vai ser uma vida difícil nestes últimos dias.
Não espere que você vai andar, que não vai estar cansado. Não, você vai precisar correr. Você vai precisar ter forças, energia para viver ao frio, para viver ao calor, para passar sede, para passar fome. Você prepare-se, porque isso vai ser uma realidade. Jesus passou 40 dias e 40 noites. Diz que Jesus estava e vivia, como diz Marcos, entre as feras do campo. Estava num lugar nada agradável, indesejável. Porque Jesus está-nos a mostrar, nada Ele nos vai pedir sem Ele primeiro haver feito. Jesus passou sede, sim. Jesus passou fome, sim. Jesus passou angústia, sim. Jesus passou cansaço, sim. Não pense que você não vai passar por isso, querido irmão. Agora há uma coisa. Se você não quiser passar por isso, é fácil. É juntar-se à cauda. E a cauda, depois, vai fazer aquilo que você nem sequer imagina. Agora, eu quero que leiam o que aconteceu e o que a mensageira do Senhor diz depois de Satanás, quando ele viu que a iniquidade tem consequências. Eu quero que vocês ouçam, eu vou ler, é um texto longo, mas não vou de maneira nenhuma deixar de o ler. História da Redenção, página 26 e 27. Diz-nos assim: Satanás treme ao contemplar a sua obra. Ele está sozinho meditando sobre o passado, o presente e o futuro dos seus planos. Sua poderosa estrutura vacila como uma tempestade. Reparem bem, está sozinho, depois de ter feito aquilo que fez, e agora diz que ele está a meditar nas consequências. E então diz o seguinte: um anjo do céu está passando. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. E isto lhe é concedido. Depois da queda, isto seria interessante ler por uma questão de tempo, não temos tempo, mas vocês sabem que quando todos aqueles anjos se tornaram caudas mentirosas, Jesus foi de anjo em anjo falar com eles e mostrar-lhe qual era a consequência. Nessa altura, quando Jesus iniciou esta obra de evangelização no céu para com os anjos, a grande maioria dos anjos estavam todas do lado de Satanás. À medida que Jesus ia falando com eles abandonaram a Satanás e prometeram fidelidade eterna a Jesus. E então, de todas, essa grande maioria ficou apenas uma terça parte. E agora Satanás, ele pede uma audiência a Jesus Cristo. E é-lhe concedida. E agora vamos ver o que é que aconteceu nessa audiência. Então relata ao Filho de Deus que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. E está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se ao seu sábio comando. Agora eu quero vos dizer uma coisa. Ele está a fazer crer a Jesus que está arrependido. E sabem porque é que ele está a fazer crer a Jesus que está arrependido? Porque ele perdeu a posição. E muitos que vão pertencer à multidão que está perdida, nos últimos dias, vão querer mostrar que estão arrependidos. Mas vamos ver então o que é que acontece. As sementes da rebelião ainda estavam nele. Não tivera em sua rebelião nenhum motivo para seu procedimento.
irremediavelmente arruinara não só a si mesmo, mas a hoste de anjos que teria sido feliz no céu. Tivesse ele permanecido firme. A lei de Deus podia condenar, mas não podia perdoar. Ele não se arrependeu de sua rebelião, porque visse a bondade de Deus da qual havia abusado. Não era possível que o seu amor por Deus tivesse aumentado tanto desde a queda que o levasse a uma alegre submissão e feliz obediência à sua lei por ele desprezado. A desgraça que experimentara em perder a doce luz do céu, o senso de culpa que o apoquentava, o desapontamento que sentiu em não ver realizadas as suas esperanças, foram a causa da sua dor. Ser comandante fora do céu era vastamente diferente de ser assim honrado no céu. A perda que sofreu de todos os privilégios celestiais parecia demais para suportar. Desejava recuperá-los. Esta grande mudança de posição não tinha aumentado o seu amor por Deus, nem por sua sábia e justa lei. Quando Satanás se tornou plenamente convencido de que não havia possibilidade de ser reintegrado no favor de Deus, manifestou sua maldade com aumentado ódio e feroz veemência. Deus sabia que tão determinada rebelião não pareceria ativa. Não permanecia inativa, melhor dizendo. Satanás inventaria meios para importunar os anjos celestiais e mostrar desdém por sua autoridade. Como não podia ser admitido no interior dos portais celestes, aguardaria mesmo à entrada para escarnecer dos anjos e procurar contender com eles ao passarem. Procuraria destruir a felicidade de Adão e Eva e esforçar-se-ia por incitá-los à rebelião, sabendo que isto causaria tristeza ao céu. Ou seja, o que é que ele fez? Quando foi lançado fora da porta, tal como Adão ficou à porta do jardim, ele ficou à porta do céu. E os anjos entravam e saíam, os anjos bons, e então quando eles vinham, escravos, vocês são escravos, vocês não têm liberdade. Pois é, mas ele estava fora, e eles estavam dentro, e eles tinham acesso, e ele não. Queridos amigos, hoje o mundo lá fora pode nos dizer, vocês são escravos. Pois é, nós vamos ver quem é que são escravos. Nós vamos ver quem são aqueles que estão escravizados. Mas vamos então continuar e agora vamos para a segunda porta. A segunda porta. A segunda porta que se fecha é uma consequência de a primeira se haver fechado. E qual é essa porta? Vamos para Gênesis. No capítulo 3. Capítulo 3. E vamos ler do versículo 22 a 24. Gênesis 3, 22 a 24. E eu vou ler. E o Senhor disse, eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre, o Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim, ele expulsou o homem e o colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava de todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. A porta fechou-se. E porquê é que a porta se fechou? Porque no coração de Adão e no coração de Eva havia a mesma semente que germinou no coração de Satanás. E qual era a mesma semente? A iniquidade. A iniquidade passou a fazer parte do coração dos nossos primeiros pais.
E da mesma forma como Deus não tolerou iniquidade no céu, Deus não iria tolerar iniquidade no santo lugar, no paraíso de Deus. E o que é que Deus fez? Expulsou os nossos primeiros pais. E porquê é que Ele os expulsou? Por causa da iniquidade. E agora vamos ler aqui algo que nos é dito em Patriarcas e Profetas. Lembram que Satanás pediu para ser readmitido no céu? Lembram? Vamos ver o que é que fez Eva. A história repete-se. Vamos ver o que é que aconteceu com Eva. Diz assim: Adão e Eva foram informados de que tinham perdido o seu lar edénico. Deus chegou junto deles, com lágrimas nos olhos, e diz a Adão e Eva: sinto muito, mas aquilo que vocês deixaram germinar no vosso coração vai-vos impedir a continuardes a ser hóspedes deste lugar. Não era seguro permanecer no jardim do Éden, pois em seu estado pecaminoso poderiam ter acesso à árvore da vida. E agora vem talvez a parte mais triste da história. Diz assim: encarecidamente rogaram para que pudesse permanecer no lar da sua inocência e alegria. Confessaram que haviam perdido todo o direito àquela feliz morada, mas comprometeram-se para no futuro prestarem estrita obediência a Deus. O mesmo que Satanás disse: se tu me admitires no céu, eu vou ser obediente. Eva vai usar em Adão o mesmo argumento. Se tu nos deixares continuar a viver no jardim, nós não vamos ser mais o que fomos até aqui. Queridos irmãos, não adianta promessas. Não adianta promessas. Há um tempo quando a porta se fecha, não há mais entrada. Quando Deus diz fechou a porta, acabou. Não há como reentrar onde Deus fechou. Então vamos ver o que é que Deus lhe disse. Com tristeza no coração, porque ele, da mesma forma que amava o querubim Lucifer, da mesma forma que ele o amava, também amava estes que saíram das suas mãos. E agora eles estão a interceder: Senhor, deixa-nos permanecer no jardim. E agora notem o que é que Deus lhe diz. Declarou-se-lhes, porém, que sua natureza ficara depravada pelo pecado. Haviam diminuído a sua força para resistir ao mal e aberto o caminho para Satanás ganhar mais fácil acesso a eles. Deus disse: não, agora é fácil. Agora é fácil Satanás entrar dentro de vós, porque vocês têm dentro de vós uma semente que é dele. Vocês têm frutos dele. E agora, em sua inocência, tinham cedido à tentação. E agora, em estado de culpa consciente, teriam menos poder para se manter em sua integridade. E agora notem o que é mais triste. Com humildade e indizível tristeza, despediram-se do seu belo lar e saíram para habitar na terra onde repousava a maldição e o pecado. Queridos irmãos, o que é que vai ser daqueles que, quando Jesus vier, estiverem vivos, e quando os cadáveres forem de uma extremidade da terra à outra? O que será? Mas vamos então ver agora a terceira porta que se fecha. E a terceira porta que se fecha é uma consequência da segunda que se fechou. Vamos agora para Gênesis capítulo 6.
Gênesis 6, versículo 2. E gostaria que agora alguém pudesse ler este verso, versículo 2. E o que é que diz o versículo 2? E o Senhor disse: Meu espírito contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Tens de te aproximar mais, que assim o Senhor da leitura depois. Mas pronto, já leste, deixa estar. Então, o que é que Deus disse? Deus olhou para este pobre mundo, onde a semente de Satanás se desenvolveu e Adão passou para fora do Éden. O Éden é levado ao céu, o Éden sobe. E aqui o que é que fica? Homens com semente de Satanás. E agora o que é que Deus vai dizer? Disse a Noé: o tempo que eu vou dar a esta geração serão 120 anos. Só que quer dizer que estes 120 anos são 120 jubileus. São 6.000 anos de pecado. Agora vamos ver, capítulo 6, versículo 8 e 9, o que é que acontece depois de que esse tempo passou. Capítulo 6, alguém queira ler o versículo 8 e 9. O que é que diz o versículo 8 e 9? Quem quer ler? Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Muito bem. Então o que é que nos diz? No meio de todas estas pessoas que havia na terra, havia um homem que temia a Deus. Havia um remanescente de Deus. E Deus olha para ele. Porque Deus não fica indiferente onde está o remanescente de Deus. Vocês podem estar no lugar mais longínquo da terra. Você pode estar no meio de numa caverna onde ninguém saiba. Mas Deus sabe. A justiça diz. O Gênesis 6.2 está mal, é Gênesis 6.3. Então sim, então é 6.3, obrigado. Então, vamos então ver agora aqui uma coisa. Então o que é que... Olá, irmã Marta. Sinto alegria em vê-la. Então, o que é que nos mostra aqui? Não importa, meus queridos irmãos, dentro de poucos dias, o povo de Deus vai andar fugido. Mas os olhos deles, os olhos de Deus, estarão nesse povo. E Ele vai dar ordem aos anjos. E Ele vai dizer naquela caverna, no meio daquela montanha, escondido naquela rochedo, está lá o justo do Senhor. Foi assim que aconteceu com Noé. Noé, Deus olhou para uma geração corrupta, malvada, sanguinária, cruel, idólatra, promíscua. Mas Deus olhou e viu Noé. E queridos irmãos, o meu desejo é que nestes últimos dias Ele olhe para mim e para vocês e diga: aqui está um homem, aqui está uma mulher justa. Porém, vamos agora para o capítulo 6 e vamos ler o versículo 5 a 7. O que é que nos diz o versículo 5 a 7? Eu vou ler. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. E isso afligia em seu coração. E o Senhor disse: eu destruirei o homem, a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. E eu quero vos dizer, queridos irmãos, nesta minha Bíblia interlinear,
Eu tive a ver esta palavra arrependeu, porque a Bíblia não se contradiz e diz que a Bíblia, Deus não se arrepende. Então como é que aqui Gênesis diz que Deus se arrependeu? A palavra que está no original e que eu gostaria que vocês pusessem na vossa Bíblia é me lamentei. Me lamentei. Não é arrependi. Me lamentei. Deus lamentou-se. E lamentou-se de quê? De ele olhar para a criação das suas mãos e se tornarem demónios. Demónios, queridos irmãos. E porquê que eles se tornaram demónios? Porque a primeira porta que nós falámos fechou-se. A semente do dragão introduziu-se no coração do homem. A iniquidade passou a dar frutos. Mas mesmo no meio desta geração corrupta e perversa, Noé manteve-se íntegro. E Noé representa aqueles homens, aquelas mulheres, que no meio desta geração que estamos a viver hoje, se vão manter íntegros a Deus. Agora notem o que a mensageira do Senhor diz na história, no livro História da Redenção, no capítulo 8, página 62. Diz assim: mais de 100 de anos antes do dilúvio, o Senhor mandou um anjo fiel a Noé para fazê-lo saber que ele não mais teria misericórdia da raça humana. Agora, queridos irmãos, eu quero vos dizer uma coisa. Mais de 100 anos antes, Deus mandou um anjo a Noé e disse-lhe: eu não vou ter mais misericórdia desta geração, eu não suporto mais esta geração. Eles mancharam o céu, eles mancharam o Éden e agora na terra continuam a manchar a terra. Eu não suporto mais este povo. Agora, queridos irmãos, esta mensagem que o anjo levou a Noé guardou-a no seu coração. A multidão não quis saber da mensagem do anjo. A multidão não quis saber da mensagem do pregador. Mas, queridos irmãos, a história vai se repetir. Vai haver muita gente que no fim desta mensagem que eu estou a pregar não vão querer saber nada disso. Mas Deus disse esta manhã: prega esta mensagem. Queridos irmãos, e continua a mensageira, mas não queria que ignorassem o seu desígnio. E instruiria Noé, e faria dele um fiel pregador para advertir o mundo da breve destruição, para que os habitantes da terra ficassem sem escusas. Noé devia pregar ao povo e também preparar uma arca, como Deus lhe ia mostrar, para salvar a si e a sua família. Queridos irmãos, eu quero que tomem a noção disto. O anjo veio 100 anos antes, disse a Noé: Noé, eu não vou suportar mais tempo, eu vou destruir a humanidade, eu não suporto mais. Eu não posso ver as minhas obras criadas, animais e pessoas, a estarem a ser vítimas de uma rebelião. Noé guardou no coração. Noé, a primeira pessoa a que ele vai pregar à sua casa, à sua mulher, aos seus filhos, às suas noras, ele disse: Deus não vai tolerar esta geração. Deus vai destruir. E Deus ordenou a Noé que ele fizesse duas coisas. E que duas coisas? Um refúgio para a sua família e também um refúgio que pudesse proteger aqueles que se iam arrepender da mensagem dele. Infelizmente, a arca estava preparada para receber outros. Mas infelizmente, quem ocupou o lugar vagos na arca
Em vez de pessoas, foram os animais. Foram apenas 8. Queridos irmãos e amigos, onde está a sua arca? Onde está a sua arca? Porque em breve Jesus vai dizer, vai para a tua arca, entra na tua arca. Onde está a sua arca, querido irmão, querida irmã? Diz-nos, Noé devia pregar ao povo e também preparar uma arca com Deus, como lhe ia mostrar para salvar a sua família. Não devia apenas pregar, mas seu exemplo em construir a arca devia convencer a todos de que ele cria no que pregava. Ou seja, queridos irmãos, de que me adianta eu estar a pregar se eu não tenho uma arca onde estar protegido nos tempos que se aproximam? Queridos irmãos, fujam, por favor, fujam! E eu não estou a dizer isto da minha parte, estamos a falar isto da parte de Deus. Fujam! Procurem fazer a coisa mais simples. Nem que seja um simples barraquinho. Mas façam. Porque Deus não vai ter misericórdia daqueles que ouvem e não obedecem. Queridos irmãos, vamos então ver. Vocês lembram que quando a porta do céu se fechou, Satanás pediu reintegração. Quando a porta do Éden se fechou, Adão e Eva pediram para permanecer. Agora vamos ver se também neste tempo aconteceu o mesmo. Vamos ver o que é que nos diz a mensageira do Senhor ainda no mesmo livro História da Redenção. A História da Redenção diz assim: a multidão, a princípio, aparentemente recebeu a advertência de Noé. Todavia, não se voltou para Deus em verdadeiro arrependimento. Há muita pessoa que ouve. Há muita pessoa que me vai ouvir, como eu ainda dizia esta semana a um irmão. Ele me dizia: irmão, a gente prega e as pessoas não reagem. As pessoas continuam a fazer as mesmas coisas. Deixe-se com Deus. A minha ordem é: toca a trombeta. O que vai acontecer já não é teu problema. E agora notem o que é que diz aqui. A multidão, a princípio, aparentemente, recebeu a advertência de Noé. Todavia não se voltou para Deus em verdadeiro arrependimento. Foi-lhes dado um tempo de graça, antes que viesse o dilúvio, para serem provados e testados. Quero que vos diga, quero que pensem uma coisa. 7 dias antes, Deus deu ordem a Noé. Noé entra na arca. E 7 dias antes, 7 dias ele ficou dentro da arca, querido Deus, queridos irmãos. Porque estes 7 dias representam um período de tempo em que Deus vem libertar o seu povo. Deus vai libertar o seu povo no final de 7 milénios. Por isso ele disse: entra na arca. Agora notem, seu período de graça estava se aproximando do fim. Os descrentes e escarnecedores habitavam... desculpem que eu perdi-me. Os descrentes e escarnecedores habitantes do mundo iam ter um sinal especial do divino poder de Deus. Sabem qual foi o sinal, o último sinal que Deus deu àquele povo para que eles se arrependessem? Foi quando os animais e as aves entraram na arca. Eles vinham de 2 em 2 das montanhas, sem nenhum guia aparente, porque a mensageira do Senhor disse que havia um anjo que os conduzia. Então vinha o leão, vinha a leoa, o leopardo e a sua fêmea. Todos os animais a encaminharem-se a entrarem dentro da arca. E agora eu pergunto, os animais, Noé não pregou os animais, mas eles ouviram a pregação. Mas infelizmente, o que está a acontecer hoje
é o mesmo que aconteceu naquele tempo. Notem o que é que aconteceu depois. Depois que isto fora feito, Deus ordenou ao fiel Noé: entra, tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Agora, queridos irmãos, o sol brilhava, um dia quente, as pessoas trabalhavam, chuva nem sinais, e Deus ordena a Noé: Noé, entra na arca. Queridos irmãos, eu não sei como é que estava o coração e a mente de Noé, porque não havia evidências de água, um calor imenso, as pessoas faziam a sua vida normal, as lojas vendiam, os campos estavam a ser cultivados, e Deus disse: Noé, entra na arca. Querido irmão, querida irmã, há quanto tempo Deus disse ao irmão e à irmã: entra na arca? Há quanto tempo você tem vindo a ouvir essa mensagem? Entra na arca. Mas irmão, mas está tudo bem, está tudo normal, não há nada a acontecer. Não havia nada a acontecer quando Noé entrou. E o verdadeiro povo que vai entrar na arca por obediência não vai ver nada acontecer. Mas se Deus mandou, ele entra. E ele entrou. Quantos dias estiveram na arca? 7 dias. O que é que eles dentro da arca ouviam o povo fazer e dizer? Está louco. Agora é que nós vimos que ele está louco. E não está só louco ele, está louco ele e a sua família. Olha, já está ali há uma semana. Olha que louco este homem. Fracassado. Fanático. Extremista. Mentiroso, enganador. Disse que vinha chuva. Tudo isso você vai ouvir. Tudo isso você vai ouvir da família, dos filhos, da mulher, do marido. Tudo isso você vai ouvir. A ordem é: entra na arca. Queridos irmãos, eu gostaria de falar-vos da última porta. Já falámos de 3. Falta uma porta. E esta de todas é a mais importante. Então eu convido-vos a ir comigo para Apocalipse capítulo 16, que nos vai falar da última porta. E estamos a concluir. Apocalipse 16 e verso 17. E eu gostaria que alguém lesse. Apocalipse 16 e verso 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Reparem o que é que está aqui a dizer. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Quem é que vai ser esta voz que vai dizer estas palavras? Jesus Cristo. E quero-vos dizer uma coisa.
Há 2000 anos esta mesma voz falou. E vamos ver em Mateus, capítulo 27, versículos 50 a 54. E vamos ler estes versos. E eu vou ler estes versos para dar alguma ênfase naquilo que eu quero. Mateus 27, 50 a 54. Jesus novamente, bradando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. E agora nota. Tremeu a terra. Fenderam-se as rochas. E os sepulcros se abriram. E muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando Jesus estava na cruz, Jesus também disse: está feito, está consumado. E quero só dizer-vos uma coisa. Quando Jesus fala, tudo obedece. Quando Jesus morre, a própria natureza teve uma reação para com os seus moradores. E o que é que aconteceu? Diz, tremeu a terra. Houve um tremor de terra. Que mais aconteceu? Esse tremor de terra vai abrir a sepultura dos santos. Foram as primícias que foram com Deus. Foram levados por Jesus ao céu. E é interessante que quando Jesus morre, as sepulturas se abrem, mas os corpos não saem. E porquê é que eles não saem? Porque não se tinha dado a ressurreição de Cristo. E então, enquanto Jesus esteve na sepultura, eles tinham as sepulturas abertas, mas permaneceram mortos. E quando é que eles ressuscitam? Quando Jesus ressuscita. E isto é incrível. Os irmãos sabem que muito em breve vai acontecer o mesmo. Quando Jesus disser está feito, está consumado, o que é que vai acontecer? Vai haver um grande terremoto. E o que é que vai fazer esse terremoto? Vai fazer com que aconteça a ressurreição especial. E o que é que vai acontecer na ressurreição especial? Se você estiver lá no pó da terra e for justo, você vai ressuscitar. E para que é que você vai ressuscitar? Para ver Jesus voltar em glória. Oh, louvado seja o Senhor! Aqueles que morrerem em Cristo, todos aqueles que morreram desde 1844, eles vão ressuscitar na ressurreição especial. Com o abalo da terra, as sepulturas se abrem, os santos saem, mas apenas os santos. Os ímpios permanecem. Agora, queridos irmãos, que alegria! Que alegria para aqueles irmãos que perderam familiares, que morreram em Cristo. E que eles farão parte dos 144 mil. Antes de Jesus vir, eles o abraçarão. Eles se vão reencontrar. Mães que perderão os seus filhos, lhe vai ser dado antes da volta de Jesus, para que quando Jesus voltar, eles deem as boas-vindas a Jesus, com os seus filhos, lhe agradeçam. Queridos irmãos, deixem-me ler uma passagem que está em Apocalipse, capítulo 8, versículos 5 e 6. Vimos que houve um grande terremoto. Vamos ver se vai haver também esse tal de terremoto.
5 e 6. E o anjo tomou o incensário e encheu com fogo do altar e lançou dentro da terra. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para soá-las. Aqui está o grande terremoto que vai acontecer. Porém, queridos irmãos, já em conclusão, deixem-me saudar, porque os irmãos também, não os pensem eles que eu não estou apercebido, além dos que estão no WhatsApp, que já saudei, também quero saudar a irmã Zita Noro, que está em Espanha. Também temos aqui connosco o pastor Isaías, que está também com a Adriana, não sei, e outros que estão a visualizar-nos. Bem-ajam, e estou feliz por haverdes feito a escolha de estares connosco, e que o Senhor vos abençoe e guarde. Vamos então ler agora no livro Primeiros Escritos o que nos diz a mensageira do Senhor. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns estavam acusando a Deus e amaldiçoando aqueles que nem vendo agora Deus se arrependeram. Os outros se precipitavam para o povo de Deus e pediam que lhe ensinassem como poderiam escapar aos juízes. Reparem, vão haver aqui 2 grupos, uns que se vão revoltar contra Deus e outros que vão ter com os santos de Deus. Diz-nos como é que nós podemos também escapar, como é que nós podemos nos ver livres das pragas. Tarde demais, a porta fechou. Mas os santos nada tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores tinha sido derramada. Oferecida havia sido a última oração. A última oração aflita. Arrostado o último peso de cuidados pelos pecadores e dada a última advertência. Não há mais nada. Quando Jesus te disser está feito, acabou. Podem jejuar o resto da vida inteira. Podem andar de rastros, de joelhos, não há mais nada a fazer. E agora, vamos terminar com uma pergunta. Onde estarás tu, meu irmão, minha irmã? Onde estarás tu? Com quem vais estar? E eu vou ler aquilo que diz Testemunhos Seletos e termino com esta leitura. Diz assim: membros da igreja. Que igreja? Igreja Adventista, em especial, e todas as outras igrejas. Membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas não confiaram a salvação de sua alma, mas confiaram a salvação da sua alma ao pastor no dia de Deus, ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. A quem é que eles entregaram a sua salvação? Ao pastor. Se o pastor diz, eu acredito. Se ele ensina, não é porque é verdade, não é verdade. Os pastores estão tornados caudas, como dissemos no princípio. Diz aqui: homens, haverá um terrível clamor. Estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. Eles agora vão se agarrar aos pastores. Tarde demais, porque a lei há o testemunho. Nós não temos que olhar para o que o pastor prega, nós temos que olhar se aquilo que ele prega está de acordo com aquilo que está escrito. É por isso que nós fazemos questão de mostrar o que está escrito. Agora notem o que diz a seguir: todos se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis. É aquilo que nós não queremos profetizar nestes canais. Levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam, e vós sois a causa da nossa ruína.
e voltam-se contra os falsos pastores. Aqueles mesmos que mais os admiravam pronunciarão as mais altas, terríveis maldição sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus ungidos. Os seus inimigos, peço desculpa. Grande conflito, páginas 655, 656. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Queridos irmãos, eu não quero trair este depósito de Deus. Eu vou falar com todas as minhas forças. Ainda agora estamos a preparar uma campanha em Angola. O Senhor está-nos a chamar, várias pessoas estão a preparar o terreno para nós irmos e nós estaremos lá. Nós queremos ir onde o Senhor nos enviar. E a pergunta fica: 3 portas se fecharam. Estamos à beira de fechar a 4ª porta. E a pergunta que fica no ar é: onde estarás e com quem estarás? Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. E quero dizer-vos uma coisa: nós vamos, dentro de pouco tempo, ter esta mensagem no nosso canal. Se você tem irmãos, amigos, manda esta mensagem para eles, para a sua família. Envie esta mensagem. Porque não sei até quando é que nós vamos ter liberdade de continuar a pregar.